um versículo, capítulo 22, versículo 8. Enquanto meus irmãos estão procurando aí, se encontrando, eu tenho uma pergunta para vocês esta noite. Como está a sua fé? Como está a fé dos meus amados irmãos nesta noite? Não só nessa noite, mas como está a fé dos meus amados irmãos mediante as lutas, mediante as batalhas, mediante as provas, os desertos, as dificuldades, mediante a fúria de Satanás em nossas vidas, porque ele se levanta a todo momento em nossas vidas. Como está a fé dos meus amados irmãos nessa noite? Glória! Todos os meus amados irmãos encontraram? Amém. Então vamos estar dando início. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Aleluia. Pode estar tomando seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Graças Glória. a Deus, Deus. Palavras do Senhor vai dizer, vai falar sobre um homem cujo o nome é Abrão. E mais para frente, Deus vai alterar o seu nome, vai mudar seu nome para Abraão. E Abrão, ele é filho de Terá. Terá, ele foi nascido e criado na terra dos caldeus, uma terra de um povo idólatra. Seu pai fazia escultura de deuses pagãos para aquele povo. Era uma terra idólatra, um povo idólatra, uma família idólatra. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Terá toma Abraão, Glória. toma a sua nora Sarai, esposa de Abrão, e seu neto Ló, porque Ló era filho de seu irmão Arã, e eles agora vão para a terra de Arã. Chegando na terra de Arã, a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Deus chama Abraão, dizendo: Abraão, sai de sua terra, de sua parentela, e vai para uma terra no qual eu lhe mostrarei. O mais interessante aqui é que Deus podia ter dado uma ordem direta para Abraão, dizendo: sai da sua terra e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Mas Deus aqui, ele fala: sai de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Como eu falei, Abraão foi criado no meio de um povo idólatra, uma família idólatra. Então, quando Deus dá uma ordem, quando diz sai de sua terra, Deus está mudando aquele quadro. Por exemplo, eu vim do Rio de Janeiro, eu andava de bermuda, andava de camiseta, cordões, ceras, relógios, todo no folheado a ouro. Só que quando Deus chama, tem um chamado para a nossa vida, Ele está dizendo assim: sai de sua terra, esquece essas manias que você tem, perca esses hábitos, Aleluia. de adoração pagã. Quando Deus fala para ele: sai de sua parentela, é porque nós temos um costume de que o meu avô ensinou meu pai, o meu pai me ensinou e eu vou ensinar o meu filho. Só que o Senhor está dizendo: agora você vai perder esses costumes, agora você vai ter novos costumes, agora você não vai fazer mais deuses pagãos, agora você não vai adorar deuses pagãos, agora você vai adorar somente a mim. E a adoração a mim é diferente, é totalmente diferente daquilo que tu aprendeu, totalmente tudo diferente daquilo que tu conviveu e cresceu vendo. E quando ele fala: sai da casa de teu pai, é porque quando nós estamos na casa de nosso pai, nós confiamos nele. Quando o gás acaba, quando a comida acaba, nós não temos tanta preocupação porque estamos na casa do nosso pai. Verdade. E quando Deus fala: sai da casa de teu pai, Deus está se posicionando como o pai de Abraão nesse momento. Glória a Deus. E quando o gás acabar, quando o arroz faltar, você vai dobrar o teu joelho e vai adorar a Deus. Vai clamar a Ele, vai relatar a Ele: Pai,
está faltando gás. Pai, está faltando alimento. Você não vai ficar mais numa mordomia de estar na casa do Pai e esperar o mantimento chegar. Do suor, do esforço do seu Pai. Mas a providência agora quem vai enviar vai ser Deus. Quem vai enviar a providência, quem vai enviar recurso, vai ser Deus. E Ele está falando, sai da casa de teu Pai. Deus está se garantindo agora, você vai contar comigo. Aleluia, glória a Deus. E aí, Abraão agora ele vai sair. Ele vai ouvir um chamado. O mais interessante é que Abraão, ele cresceu numa terra idólatra, com um povo pagão, via aquelas adorações diferentes, aquelas adorações pagãs, e ele ouve uma voz dizendo, sai da casa de seu pai, e simplesmente, Abraão, que vai ser conhecido por todos nós como pai da fé, justamente por uma atitude de que ele ouve a voz do Senhor chamar a ele, e ele simplesmente vai, sem olhar para trás, sem questionar, porque ele poderia muito bem falar, eu não sei quem é o Senhor, eu não sei quem é essa voz que me chama, eu nunca ouvi falar, eu não conheço. Ele simplesmente ouve uma voz e pega tudo que é teu e simplesmente vai. E o Senhor, ele não fala, ele não justifica para onde é que ele tem que ir. Ele fala, uma terra que eu lhe mostrarei. Olha a fé deste homem, gente. Olha a fé deste homem. Um homem que nunca viu a Deus, presentemente nunca viu uma imagem de Deus. E ele ouve simplesmente uma voz e toma uma atitude. Glória! E sem olhar para trás. Confiando naquela voz que o chamou. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele toma sua mulher Sarai, e teu sobrinho Ló pede para poder ir com ele, e ele vai. E quando ele sai da casa de seu pai, eu quero estar trazendo isso aqui para os meus amados irmãos, que ele sai da casa de seu pai com sua mulher, seu sobrinho Ló, e com todos os bens dele, com os bens que, obviamente, naquela época, quem tinha algo para poder compartilhar com os filhos, dividia a terra, dividia os bens que tinha com os filhos. Então, Abraão ali, ele sai com servos, sai com bois, sai com cordeiro, sua mulher e seu sobrinho. E ele agora, ele parte, sem direção, sem caminho, simplesmente confiando na voz do Deus Altíssimo que o chamou. E ele vai caminhando, e ele vai passar pela terra de Siquém, ele vai levantar sua cabana ali, e o Senhor vai falar para ele, eu te darei esta terra. Siquém fica junto ao carvalho de Manré. E o Senhor, vem a palavra do Senhor dizendo para Abraão, daria sua descendência a esta terra. E Abraão ali, naquele momento, ele levanta um altar ao Senhor. Ele levanta o altar ao Senhor, e ele vai sair daquela terra. É um homem que está peregrinando, cuja direção dele é Deus, cuja direção que ele está dando é Deus. Eu quero trazer para os meus amados irmãos aqui que ele não tinha uma bússola, que ele não tinha uma direção. Ele simplesmente estava indo confiando na providência que Deus estava enviando para a vida dele. E ele vai agora levantar a sua tenda na montanha do lado do oriente de Betel, entre Betel e Ai. E ele vai levantar ali a sua tenda mais uma vez, e o Senhor fala para ele que ali ele vai dar aquela terra para ele e para a sua descendência. E mais uma vez ele levanta um altar. Vocês estão percebendo aqui que por onde Abraão passa, ele levanta um altar? A palavra do Senhor vai nos dizer mais para frente, depois que ele sai do Egito, que ele vai para os termos de Hebron, que ele levanta outro altar lá.
Ele sai do Egito, retorna para Betel e depois ele vai para Hebrom. E ele levanta o altar e ele adora o Senhor. O altar naquela época era a forma mais alta de adoração ao Senhor. Era uma forma mais alta que ele encontrou de estar honrando ao Senhor e confirmando ao Senhor que esta terra pertence ao Senhor. Aqui Deus falou comigo. Aqui Deus fez uma promessa para a minha vida. E eu quero deixar aqui uma pergunta para os meus amados irmãos, que o Espírito Santo falou profundamente no meu coração. Será que por onde nós estamos passando, andando, nós estamos levantando o altar do Senhor? Nós estamos honrando ao Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes? Por que eu falo isso? Porque, como eu disse, Abraão morava numa terra de um povo pagão, um povo idólatra, e com ele saiu seus servos, com ele saiu algumas pessoas daquela terra. Então aquelas pessoas já estavam acostumadas com aquele tipo de adoração, aquele tipo de rotina. E agora essas pessoas estão testemunhando algo diferente. Essas pessoas estão testemunhando Abraão fazer um altar, adorar um Deus no qual não tem imagens, não estão enxergando imagem naquele momento, naquela hora de adoração. Estão vendo o holocausto, estão vendo sacrifício e uma confiança. Então a vida de Abraão para aquelas pessoas começou a ser testemunho. Toda vez eles viam Abraão levantar o altar. Será que por onde nós passamos, nós estamos deixando o nosso testemunho, levantando o nosso altar para aqueles que estão ao nosso redor possam estar vendo? Por onde nós estamos passando, nós estamos deixando o nosso testemunho, ou só simplesmente quando estamos aqui, na presença do Senhor, quando nós passamos por essa porta? Será que nós estamos levando e honrando o nome do Senhor? Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora, naquela terra, havia uma grande fome. E que Abraão agora ele desce para o sul, em direção ao Egito. Eu quero trazer para vocês aqui que, como Deus chamou Abraão, a Bíblia não nos declara isso, mas me deixa pensar. Como Deus chamou Abraão, Abraão está sendo direcionado por Deus. A Bíblia não fala que Deus o levou até lá, mas me deixa pensar nisso, porque a todo instante é Deus que está guiando Abraão. Porque falou, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Se Deus vai mostrar, Deus está no caminho, Deus está na trajetória, Deus está dando a direção. E ele vai agora para o Egito. Como eu disse, acredito eu, guiado pelo Senhor, porque é o patriarca daquele povo. É a direção, é o líder do povo. Então tem almas ali contando com a direção dele. E o Senhor não ia deixar o teu servo, aquele que ele o chamou para fazer uma grande multidão, não ia deixar ele ia sozinho, não ia o abandonar no meio de um deserto tão grande, no meio de uma fome tão grande. Glória! E ele agora vai para o Egito. Ele peregrina no Egito. Ali, Faraó cobiça a sua esposa. Não vou entrar muito tempo nessa história. Eu convido meus amados irmãos a vir e ler a Bíblia para conhecer mais a fundo. Quero trazer para os meus amados irmãos aquilo que o Espírito Santo vem estar colocando em meu coração. E ele agora sai do Egito, porque Deus o feriu, Faraó, por causa de sua esposa. E a palavra do Senhor vai dizer que ele saiu rico do Egito, porque com tudo aquilo que ele tocou, Faraó falou, vai embora e leva tudo aquilo que você tocou, tudo aquilo que eu te dei, você leva. E ele sai. E ele agora retorna para Betel. E ali ele encontra o altar que ele tinha levantado para o Senhor, e novamente ele adora o Senhor. Nós podemos perceber que Abraão, seja no deserto, seja na fartura, está adorando ao Senhor. Seja no deserto, seja na fartura, seja na bonança, seja na luta, a todo momento ele está adorando ao Senhor. Ele não está esperando viver uma vida farta para estar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Graças ao Senhor. Aleluia. E ele agora, a palavra do Senhor vai nos dizer que, devido aos seus animais e os animais, os gado de seu sobrinho Ló, os pastores de cada um começam a entrar em contenda. E Abrão agora vai vir para Ló e vai falar: não haja contenda entre mim e ti. Está vendo toda essa terra? Escolhe uma. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ló, agora ele levanta os olhos e olha a terra que é molhada pelo Rio Jordão, e que é uma terra bonita. A palavra do Senhor vai nos dizer que é comparada ao jardim do Senhor. O jardim do Senhor nos deixa lembrar que é o jardim do Éden, lindo, perfeito. E de um lado, uma terra farta e bonita, e do outro, uma terra seca. E simplesmente Ló levanta os seus olhos. Acredito eu aqui que ele olhou aquela terra e olhou os dois lados e falou: o lado mais farto, cheio de animal, vai passar fome. Mas ele poderia simplesmente chegar para o tio dele e falar assim: não, ó, é os nossos pastores que estão brigando, não precisamos nos afastar. Tem uma terra ali que é boa, que é farta. Nós podemos dividir aquela terra lá para os nossos animais se alimentar. Só que acredito eu aqui que ele pensou no bem maior dele, não do seu tio, que ele estava caminhando junto. Porque o que ele herdou, o que ele conseguiu ser abençoado, é justamente porque estava andando com o seu tio. Muitas das vezes pessoas ao nosso redor vão ser abençoadas pelo chamado que está em nossas vidas, porque nós estamos na obediência, caminhando com o Senhor. E a palavra vai dizer que agora que Ló parte para essa terra, e que agora Abraão se encontra ali, e a voz do Senhor vem novamente para Abraão, dizendo: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde está, para o lado do norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti, e toda a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder cortar o pó da terra, também cortará a sua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. Eu quero dizer aqui para os meus amados irmãos que Ló, ele escolheu a terra, e Abraão, Deus, deu a terra para ele. Muitas das vezes em nossas vidas nós fazemos planos. Nós fazemos planos para nossas vidas que nós achamos que é planos bons, planos futuros. Nós bolamos projeto de trabalho, nós bolamos projeto de casa. Só que quando nós vivemos na obediência debaixo de uma autoridade, que é o nosso soberano Deus, nós achamos que é bom para a gente, mas só Deus sabe o que é bom para a gente. E quando o projeto é de Deus, não é você que escolhe, é Deus que escolhe para você, porque é Ele que está te dando. E quando Deus dá, é para sempre, é perpétuo, não é algo momentâneo. Eu trago para a minha vida também que eu fiz projetos, eu fiz planos, e hoje eu estou tomando um rumo totalmente diferente, porque a todo momento eu dobrava o meu joelho e chorava nos pés do Senhor, falando: Senhor, é de ti, Senhor, é de ti, Senhor, se não for de ti, aparta-te do meu coração, porque eu quero mais a ti do que todos os projetos que eu tenho em mente. Eu quero a direção do Senhor, não aquilo, ainda que seja bom para mim. Os meus projetos parecem bons para mim, mas de repente não é bom para ti. Então que o Senhor faça a sua vontade sobre minha vida. E eu vou te falar que a terra que eu estou tomando posse é totalmente diferente do caminho que eu tinha escolhido. Deus está me dando uma nova terra, uma nova direção, totalmente diferente daquilo que eu tinha planejado.
E mais para frente agora, a história vai continuar narrando. Vai nos dizer que o Senhor vem para Abraão fazendo uma promessa. Glória a Deus. Eu darei a ti ao filho. Nascerá um filho de ti da tua esposa, cujo nome se chamará Isaac. Isaac, em tradução hebraica, vai dizer que Isaac significa sorriso, ou ele ri. E mais para frente, a palavra do Senhor vai nos dizer que novamente retorna os anjos a Abraão e fala para Abraão novamente, confirmando esta promessa: eu darei a ti a um filho. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Sara está atrás da porta da tenda e ela vai rir. Ela vai rir porque eles são velhos, eles já são avançados de idade. Abraão tinha aí aproximadamente 98, 99 anos. E Sara ri, porque ela fala consigo em seu coração e sua mente: terei prazer eu na minha velhice? Ou seja, voltarei eu a sorrir na minha velhice? Eu já sou velha, como é que eu vou dar à luz? Pela analogia humana, era impossível uma mulher estéril, uma mulher avançada de idade dar à luz. Era impossível. E ela vai dizendo: será que porventura eu voltarei a sorrir? Será que eu terei alegria? Porque naturalmente essa alegria é de uma mulher jovem que ia casar, que ia ter filho. Mas Sara já era casada e já velha. Já tinha 90 anos. E ela está: será que eu voltarei a sorrir? Só que Deus já prometeu um sorriso lá atrás. Deus já prometeu um sorriso para ela lá atrás. Porque Isaac significa sorriso. E lá na frente ela questionou: será que eu vou sorrir? Só que um sorriso Deus já tinha prometido lá atrás. Quando ela pensou, quando ela chegou a pensar, ou ainda nem tinha pensado em dizer essa palavra, Deus já tinha providenciado para a vida dela. Muitas das vezes, em nossas vidas, nós achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução. Poxa, eu não vou conseguir mais. Para mim já é tarde, já sou avançado de idade. Eu bebo há tantos anos, não vou conseguir parar. Eu fumo há tantos anos, não vou conseguir parar. Poxa, eu já estou nessa vida há tantos anos, eu não vou conseguir. Só que a promessa de Deus, quando ela é para mim e para a sua vida, ela é uma promessa que jamais tarda. É uma promessa que a validade dela é para sempre. É Deus. Para a gente tomar posse, tudo depende da minha e a sua atitude. Nós que devemos dar o primeiro passo para tomarmos posse daquilo que foi liberado na minha e na sua vida. Verdade, Deus. Porque a promessa está de pé. A promessa, ela nunca saiu. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então a promessa está de pé. Basta nós tomarmos posse e posicionamento para tomarmos posse. Achamos que não tem mais jeito. Só que para Deus, o impossível não existe. Graças a Deus. Para Deus, o impossível não existe. Sara é uma mulher de 90 anos. A palavra do Senhor vai nos dizer que os anjos do Senhor falam: por que você riu? Ano que vem, no próximo ano, neste mesmo dia, eu retornarei a ti e você já terá dado um filho. E a palavra e a promessa do Senhor se cumpre. Sara, Abraão agora, aliás, Abraão, que agora ele já foi mudado o nome dele. Abraão agora, com Sara, gera Isaac. Isaac nasce. Abraão, um homem de 100 anos. Sara, uma mulher de 90 anos, 2 senhores de idade. Recebe a felicidade da vida dele. Aquilo que parecia impossível. E vai se passar os anos, a palavra do Senhor ela continua narrando a história. E vai chegar um tempo agora que
Deus vai dizer agora para Abraão: Abraão, pega Isaac, o seu único filho amado, e leva para um monte que eu lhe mostrarei, e ofereça a ele ali no holocausto. Acredito eu aqui que Abraão, ouvindo aquelas palavras, mas ainda um homem de fé, porque toda a trajetória de sua vida, todo momento ele confiava no Senhor, todo momento ele adorava o Senhor, sem questionar, sem dizer o porquê, ou para quê, ou como. Ele simplesmente obedecia. Acredito eu aqui que essa palavra de Deus no peito dele foi uma dor. Mas o amor por Deus era maior do que o amor pelo seu filho. E agora simplesmente ele sobe, ele vai, ele pega teus servos pela madrugada, ele nem comunica a sua esposa, e ele sai pela madrugada, monta o teu jumento, pega a lenha, pega o fogo, o cutelo, e simplesmente parte. E nós entramos justamente agora no texto em que Isaac olha para o seu pai e pergunta: pai, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Ora, eu quero perguntar aos meus amados irmãos, se Deus hoje pediu o seu Isaac, será que você entregaria a Deus? Aleluia. Como assim o meu Isaac? Às vezes nós planejamos na nossa vida carros, motos, casa, o próprio trabalho, a própria fonte de renda, e você ora a Deus, nós oramos a Deus e Deus concede aquele sonho da casa própria, aquele sonho do carro novo, o sonho do próprio emprego, ser patrão, ter o seu próprio negócio. E vamos botar aí que seu carro já está quitado, sua moto já está quitada, o seu negócio ele já está vendendo bem, já está florescendo, já está com uma certa quantidade de movimentação, no qual você já está vendo lucro e não precisa mais trabalhar para ninguém. Eu quero deixar aqui para os meus amados irmãos essa questão e essa pergunta: se Deus hoje pedir aquele sonho, aquele carro, aquela moto, aquela casa própria que tanto você pediu a Deus, Deus concedeu condições para montar e ela já está pronta. Se Deus pedir de volta aquele negócio, aquele emprego que você tanto orou e pediu a Deus, o seu Isaac, se Deus hoje pedir, será que nós oferecemos ele em holocausto? Será que nós oferecemos ele no altar do Senhor? É uma pergunta de fé, meus irmãos. Porque Abraão aqui, ele amava a Deus, não aquilo que Deus deu para ele. Abraão, ele amava mais o dono da promessa do que a própria promessa, porque ele agarra a promessa dele e leva para oferecer em holocausto. Como eu disse, acredito eu, com dor no coração, com dor no peito, mas levou. E o seu filho pergunta: cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão, na sua infinita fé e confiança no Senhor, ele diz assim: Deus proverá para si. Abraão tinha uma confiança tão grande no Senhor que ele acreditava. Aqui eu começo a pensar, a Bíblia não nos relata, mas ele acreditava que ele podia sacrificar o filho dele e Deus fazer ele voltar à vida. Glória! E a fé desse homem é tão grande que agora ele vai amarrar o teu filho. Eu quero deixar aqui também que Isaac cresceu no meio daquela adoração, adorando um Deus vivo, oferecendo holocausto. Que Abraão, ele já é um velho, ele já é um senhor de idade. E Isaac, se ele quisesse, ele poderia simplesmente negar e falar: eu não vou ficar amarrado aqui, eu não sou cordeiro. Mas ele simplesmente se deixa ser amarrado.
legítima fé dele. E ele se deixa ser amarrado. Ele se deixa ser posicionado como holocausto, como oferta ao Senhor sem questionar. E Abraão agora ele vai levantar o seu cutelo. E no momento crucial, momento agora de enfiar o cutelo, ouve-se uma voz bradando do céu: Abraão, Abraão, não levante a mão contra o menino, porque eu sei que verdadeiramente tu me amas. Será que nós amamos mais o provedor da promessa do que a promessa que o provedor pode enviar para nós? Será que nós estamos dispostos a sacrificar aquela promessa que tanta gente queria? Por amor a Deus, ao Deus que tudo pela gente fez, o Deus que deu seu único filho amado para subir na cruz do Calvário e derramar o teu sangue por mim e por ti. Aleluia. Que nós venhamos estar refletindo sobre essa mensagem de hoje à noite. Nessa noite, domingo, culto da família. Porque nós devemos amar mais a Deus do que o que Deus pode fazer para nossas vidas. Porque Deus é imutável, Ele não muda. E as promessas dele está escrito nesse livro. O livro que nos leva em direção à vida eterna. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo passa, menos a palavra dele. Que nós venhamos tomar posse, tomar posicionamento. Que nós venhamos adorar a Deus. Glória. Aquele que muito fez por mim e por você. Aleluia. O que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. O que até que Deus me deu. E se eu passar aqui já não é de mim, já não é de Deus, já é de mim mesmo e de mim. Eu não tenho nada para passar para os meus irmãos. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade e agradeço a liderança, a confiança de todos os meus amados irmãos que me convidou para esta noite.